Oi, Gabi, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Estou digitando o tema aqui da nosso bate-papo com a doutora Patrícia. Eu sou editora da WegMeg. E nós vamos falar como o estilo de vida interfere na nossa saúde mental e física. Ao longo da vida, né? Não só na fase adulta, na fase desde a infância, mas e também principalmente na fase adulta. Então, como estilo de vida interfere na saúde mental e física. Já vamos chamar aqui a doutora Patrícia. Tentando fixar aqui o tema. Isso, agora foi. Aí eu gostaria que vocês mandassem perguntas, interagissem com a gente, que a doutora Patrícia vai contar como a gente pode mudar o estilo de vida, tanto na alimentação como com autocuidados, e pra gente então ter uma vida mais saudável. A doutora Patrícia, ela é nossa parceira na WegMeg, escreve artigos pra gente, sempre muito interessantes, e a gente está aguardando ela aqui, tá bom? Será que ela não está conectando? Não sei se ela está com algum problema de conexão. Vamos ver o que acontece. Aqui, doutora Patrícia, legal. Conectando já, gente. Doutora Patrícia, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo Boa ótimo. noite. Então, eu estava contando aqui para o pessoal que já está acompanhando a gente, que você é médica ginecologista e com um olhar funcional integrativo do paciente, trabalhando de maneira holística, certo? E hoje a gente vai conversar como o estilo de vida pode interferir na nossa saúde física e mental. Em primeiro lugar, obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito Obrigada, feliz. Obrigada a tá? Gabi também, minha querida. Estou feliz de estar aqui com vocês. Vamos ver no que a gente pode ajudar, né, no conhecimento de todos. Eu acho que assim, você quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a medicina integrativa? Acho bacana, né? Tem muita gente que ainda não conhece. Ah, Eu faço medicina funcional e integrativa, né? Que é a medicina, como você falou, enxerga o indivíduo como um todo. Diferente da medicina convencional, que para estudar cada uma das partes do nosso corpo, teve que se aprofundar em cada uma delas, em cada pedacinho do corpo. Isso dividiu a gente em 1000 pedaços, e cada especialista entende daquele pedacinho. E não olha o resto, né? Apesar de fazer muito bem a sua parte, né? A medicina funcional integrativa foca na saúde e não na doença. A convencional foca no diagnóstico e tratamento daquela doença e esquece que tem um ser humano por trás e tudo aquilo que vem com ele. Emoção, mente, espírito, além do corpo físico, né? E a medicina integrativa, especialmente, ela integra
todos esses conhecimentos. Ela não é alternativa, ela complementa e se integra com a medicina convencional, potencializando o resultado de todo o tratamento. Uma outra coisa, um dos pilares da medicina integrativa é a humanização da relação médico-paciente, né? A gente tenta escutar muito a pessoa, né? Uma escuta amorosa, uma comunicação amorosa, uma escuta ativa que a gente fala, né? Ela usa de todas as práticas possíveis, desde que baseada em evidência científica, para melhorar a qualidade de vida e bem-estar da pessoa. Esses são os conceitos da medicina funcional e integrativa, né? Tá certo. Ela é preventiva também, né? O paciente nem sempre chega no consultório com uma queixa. Ele chega pedindo, preocupado com uma prevenção também? Sim, a gente chama de promoção da saúde, né? Na verdade, é como se fosse um GPS, eu sempre brinco, né? Falando do GPS, né? O Waze fala, buraco, cuidado, buraco à frente, vira direita. Então, toda essa conversa, os exames complementares de todo o nosso trabalho, é como se fosse um GPS que nos avisa que o indivíduo não caiu no buraco, mas que ele vai cair. Então, a gente previne e muda de rota e ajuda, através da conscientização e de todo um trabalho, essa pessoa a mudar de rota e adquirir qualidade de vida e bem-estar, prevenindo, sim, muitas doenças. Esse é o grande objetivo. Mas sempre com autonomia do paciente, né? Um dos pilares é a autonomia para que a pessoa exerça o autocuidado e chegue no bem-estar. Ela tem que querer mudar. A gente dá o suporte todo, mas a escolha é dela, né? Então, a escolha consciente, que eu sempre falo, né? E aí é estimulada a mudança do estilo de vida. Também, não só, mas também, né? Claro que é totalmente individualizado, né? Personalizado, cada pessoa tem uma necessidade e a gente vai procurar todas essas necessidades individuais, mas sim, a gente fala que o estilo de vida é o maior remédio, né? Muitas vezes a gente não precisa do próprio remédio sintético comprado na farmácia, né? O estilo de vida como um todo já é o remédio. Ok. Então, assim, eu gostaria de abordar um tema bastante importante nos últimos tempos, né? Que é a depressão. Queria que você contasse pra gente o que é a depressão. Então, a depressão é uma patologia de extremo sofrimento, né? Muito prevalente na população mundial. 20% da população mundial tem depressão, ou seja, a cada 5 pessoas, uma tem. As principais manifestações são a tristeza, o pessimismo, a baixa da autoestima e até ideias suicidas, né? E por que ela existe, né? Ela é causada por uma predisposição genética, mas ela é agravada pelo meio ambiente em torno, ou seja, pelos hábitos de vida daquela pessoa. Normalmente a depressão é desencadeada por um estresse intenso, o que a gente chama de estresse pós-traumático, né? E também ela vem muito associada com outras doenças crônicas, por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares e cânceres. Então, os estudos têm... É um combo, os estudos têm mostrado que a base fisiológica de todas essas doenças é a mesma. E que hoje a gente já conhece, que é a inflamação subclínica crônica. Inflamação crônica subclínica, que a gente pode falar bastante sobre ela, porque todo o estilo de vida vai girar em torno de combater essa inflamação. Porque é ela que vai gerar lá na frente as patologias ditas da idade, né? Então, ela agrava já uma informação genética que você tem. Sim, aliás, isso é epigenética, né? Genética não é destino. A gente, médico, estava muito acostumado lá atrás a falar, isso é genético, então não tem nada para fazer, né? Você vai ter. Exatamente. Isso não é verdade, né? A sua família tem colesterol alto, você vai ter colesterol alto, não tem o que fazer, você vai ter que tomar o remédio. Isso não é verdade. Hoje a gente tem um novo conhecimento que é o da epigenética, que é o seguinte, a gente tem uma carga genética e tem os genes dentro do DNA. Só que esses genes, eles podem ou não se expressar. É como se eles tivessem interruptores que ligam ou desligam. Tanto genes de doença como genes de saúde, a gente pode ligar ou desligar.
Quem é que vai fazer isso? É o meio externo, é o nosso estilo de vida, entendeu? Que pode gerar, então, doença ou saúde, né? Então, se a gente se comportar de uma maneira que ligue os genes de saúde, aquele lá da depressão, por exemplo, ou das outras doenças que têm predisposição genética e que a gente tem realmente um gene para aquilo, esse gene pode ficar dormindo e a gente nunca desenvolver essa doença, né? Uhum. Agora, Então, é isso que eu queria conversar hoje aqui, né? A importância do todo, de todos esses processos que acontecem no corpo, que levam, aliás, eu não falei, a uma queda, uma deficiência de neurotransmissores, porque é isso que leva à depressão. Uma deficiência de serotonina, noradrenalina e um pouco menos de dopamina, mas são os nossos neurotransmissores, que são substâncias que carregam a informação através dos nossos neurônios, levando informação de bem-estar. E a hora que eles não existem, essas informações ficam descoordenadas, levando a um processo caótico, assim, uma pane no nosso organismo. A depressão, ela é bem diferente da ansiedade ou ela é uma evolução da ansiedade? Qual que é a diferença? Ansiedade, estresse e depressão? São coisas diferentes, né? A ansiedade, ela é como se fosse uma vontade de estar no futuro. A gente fica muito preocupado com o excesso de futuro. A depressão é um excesso de passado, aquela coisa do passado que me fizeram, que é alguma coisa que me fez mal, aquele trauma que ficou e a pessoa fica remoendo aquele sofrimento. A ansiedade, não. A pessoa está sempre querendo estar no futuro. É tão importante ela pensar numa coisa lá na frente, mas na hora que ela chega, naquele momento, ela não está mais lá, ela já está em outro, né? Então, são manifestações de perda do foco no presente, né? E o estresse pode gerar uma ou outra, né? Agora, a depressão, ela tem a falta do neurotransmissor, que isso precisa ser corrigido. A ansiedade não tem isso não tem esse A problema. ansiedade, normalmente, ela acontece por um excesso de cortisol, né? Sim, temos alterações hormonais. A pessoa que é muito estressada tem um cortisol muito alto, uma das principais manifestações é a ansiedade. Entendi. Então, a depressão é diferente dessas outras emoções, né, que a gente pode dizer, mas ela tem uma relação com a saúde do intestino. Totalmente. Só para completar, antes de falar da saúde do intestino, eu acho importante a gente frisar do porquê que eu quero falar do todo, porque o uso indiscriminado de medicamento hoje está trazendo muito efeito colateral e muita gente usa até sem precisar, né? Então, eu acho, a crítica aqui é que o medicamento é o ponto alto do tratamento e não deveria ser. A gente deveria olhar todo o resto, para diminuir o uso de medicamento, né? Claro que muitas vezes ele é importante, sim, mas não só, né? Mas falando lá do intestino, hoje o intestino é conhecido como o segundo cérebro, né? Por quê? Porque 90% dos nossos neurotransmissores, principalmente a serotonina, é fabricada no intestino e não no cérebro. Se a depressão é uma doença causada pela falta da serotonina, e se ela é produzida no intestino, então a gente tem que... É lá que tem que ser o foco, né? E quem é que produz a serotonina no nosso intestino? Agora eu que inverti, eu fiz a pergunta. Então, pera, posso arriscar? Claro. A microbiota? Yes, a microbiota, muito bem. Então, é muito importante a gente saber que dentro do nosso intestino, nós temos um órgão à parte, que é o nosso microbioma, né, que é formado pela microbiota, que são as milhares de bactérias que vivem ali. É importante que a gente tenha um equilíbrio delas, né? Porque o desequilíbrio gera um fenômeno que chama disbiose intestinal. E é a disbiose intestinal que começa a causar todos os problemas. A hora que a gente perde bactéria boa, que deveria estar lá e não está, devido ao estilo de vida que a gente vai falar, a gente perde os pedreiros construtores da casinha chamada serotonina. E aí, como é que a gente vai produzir?
né? Claro que a função Não dessas adianta você bactérias é tomar muito o maior. remédio se o intestino tá com desbiose, e aí você vai Eu poderia tomar. potencializar o efeito do remédio, melhorando a flora intestinal, com a produção de neurotransmissores, trazendo bem-estar, diminuir a dose do remédio, se eu olhasse o todo, né? E se eu preservasse a saúde intestinal, que não é fácil, né? Mas que tem que ser olhada e reequilibrada, E né? a saúde intestinal também tem uma interferência genética desde que a pessoa nasce, ela já vem com essa informação de que o intestino é mais equilibrado ou não, com uma quantidade maior de bactérias boas ou não? Não, isso a gente adquire da mãe. Então, é muito importante na gestação a mulher se alimentar adequadamente, receber um suporte nutricional adequado e até probióticos também. Não ter estresse, né? Porque o estresse aumenta o cortisol e o cortisol mata essas bactérias. Na hora do parto e durante a amamentação, o nenê recebe toda essa informação, né? Por isso, o parto normal. O parto normal ajuda com certeza. Então, tudo isso vai meio que selar o destino desse microbioma. E aí a gente vai passar a vida tentando voltar para aquele lugar. Então, quando a gente nasce com um microbioma ruim, com desbiose importante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente se distrair, a gente cai lá de novo, porque o corpo tem aquilo como referência, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito a vida toda, né? A vida toda. Da infância, os pais se preocuparem com a alimentação, para que a criança cresça um adulto saudável. Uhum. Não... E tem uma flora intestinal adequada, né? Muitas crianças são obesas hoje por ter uma desbiose importante, né? Já Isso nasceram com isso, não da foram... alimentação também? Desculpa? Consequência também da má alimentação? Também, já de uma flora que veio ruim da mãe e que foi mantida ruim, né? Que não foi consertada, vamos falar assim. A alimentação é importante, estilo de vida como um todo, né? Então, se eu como muita porcaria, caloria vazia, alimentos industrializados cheios de química, alimentos inflamatórios, né? Eu vou matar, através dessa inflamação, as bactérias boas e eu vou alimentar as ruins e elas vão crescer e vão produzir toxinas e vão alterar todo o nosso metabolismo, né? Mas e aí também não faz atividade física normalmente, que poderia ajudar, né? atividade física? Estresse. Mas sempre é tempo de consertar a microbiota? Sempre, lógico, sempre é tempo. Exige um esforço, é uma escolha de novo, mas sempre é tempo. Porque as bactérias boas, elas têm um tempo de sobrevida ali no intestino. Elas têm que ser... Sim, as ruins também. As ruins também. Elas têm que ser repostas o tempo todo, né? A partir da alimentação. Assim, elas têm que ser repostas, mas a gente tem a obrigação de mantê-las vivas também. Não adianta nada a gente repor e matar com estresse, com alimento inflamatório, com alterações hormonais, com falta de sono, tendo um estilo de vida ruim. Então não adianta só a gente tomar probiótico. Aliás, nenhum probiótico é completo. Nós temos trilhões de bactérias, não tem nenhum probiótico que tenha trilhões, né? E tem várias cepas diferentes, vários tipos diferentes de bactérias. A gente tenta imitar um pouco, mas a gente precisa de um pré-biótico. O pré-biótico é a comida deles, dos probióticos, que são essas bactérias boas, que são as fibras, que vêm através dos vegetais, né? Desde as verduras, as frutas, os legumes. E eu vi alguém perguntando se o glúten é inflamatório aqui. Tem mais perguntas anteriores, assim. Está perguntando se a ansiedade está relacionada também com a alimentação excessiva por conta da desbiose. Então, assim, a desbiose gera essa compulsão por comida?
Não, a disbiose gera muita coisa, né? A gente estava focando na depressão, mas ela pode gerar muita alteração de humor para lá ou para cá, Tá. né? Todos os nossos hormônios têm uma fase da produção deles que é dentro do intestino. Então, uma desbiose intestinal também altera a produção hormonal, que pode levar a vários tipos de alterações de humor também, né? A desbiose altera nosso sistema imunológico, o intestino é responsável, esse microbioma é responsável por 80% do nosso sistema imunológico, absorção de todos os nutrientes. Então, quando a gente não tem nutriente, mesmo que a gente coma bem, se esse intestino não está regulado, a gente não absorve. E se não absorve, a gente não tem matéria-prima para fazer tudo que o nosso corpo precisa. Tá. Então, não é só comer, né? A gente tem que absorver. E para absorver, a gente tem que ter uma boa saúde intestinal. Tem que ter uma boa digestão também. Tem gente que não tem uma boa digestão. Que, ou por ser estressado, ou comer rápido e não mastigar direito, a digestão começa na boca, pela saliva. Hoje em dia a gente não presta mais atenção, a gente engole o alimento, então parte da digestão já passou. Aí chega no estômago, a pessoa é estressada, tem dor de estômago, toma um remédio da família do prazol, um antiácido. Aí não tem ácido para digerir. Aí não digere aquela proteína que fica lá fermentando, alimentando bactéria ruim. Ou seja, já alterando a flora intestinal. Aí aquele alimento mal digerido chega no intestino. E o intestino não reconhece proteína. É um inimigo? Oi? É um inimigo? Ele interpreta como um inimigo, um monstro chegando ali. Ele não reconhece. Ele reconhece quem? A mínima fração. Né? Os aminoácidos e não uma proteína mesmo que quebrada. Então, aquilo é um antígeno, né? É um monstro, é um inimigo, como você falou. E aí o intestino começa a produzir o quê? Anticorpo para se proteger daquele monstro. Gera processo inflamatório. Isso lesa a parede do intestino, provocando a tal da síndrome do aumento da permeabilidade da parede intestinal. E aí, que a parede intestinal, ela é feita de um jeito para proteger um meio que é um meio que a gente considera meio externo, né? Do meio interno. Então, tem aquelas células bem grudadinhas que não deixam nada passar, é uma barreira mesmo. E tem todo um sistema imunológico, soldados todos ali na borda da parede intestinal de precaução. Se essas ligações celulares elas se abrem, mesmo que microscopicamente, coisas passam por ali. Além desses alimentos grandes, partículas, toxinas, e aí o sistema imune entra em pane. E aí começa o processo da inflamação subclínica, né? Às vezes clínica. Às vezes é silenciosa. A pessoa percebe, como que ela percebe que não está bem? Então, na maioria das vezes, essa inflamação subclínica chama subclínica porque é totalmente silenciosa, mas muitos sinais acontecem. Então, alergias, né, rinites, dores musculares, articulares, perda da atenção, mau humor, São sinais. inchaço. São sinais de que não está bem, que é o que o intestino São sinais de que não está bem. Doenças autoimunes também, né? Um gatilho forte para doença autoimune é esse, né? O sistema imune entra em pânico, querendo produzir anticorpo contra aquele corpo estranho e acaba gerando anticorpo ante o próprio corpo também, desde que tem uma predisposição genética, entra o todo, né? A Gabi está perguntando quais são os piores inflamatórios que podem levar à depressão. Os alimentos? Acho que sim, os alimentos. A gente não pode fazer essa relação que o alimento leva à depressão. Não é uma relação direta, é importante isso ficar claro, né? Mas se a gente tiver a desbiose pelo processo inflamatório, com perda da produção de serotonina, com perda de nutriente que serve para fazer a serotonina e os hormônios, a gente pode ter sim uma depressão, mas não é uma relação direta, né? É individual, de pessoa para pessoa, intolerâncias alimentares existem e pode ser por qualquer alimento, né? Mas os mais conhecidos são realmente o glúten e o leite. São grandes proteínas com grande potencial inflamatório, desde que excessivamente ingeridos, né? Porque se a gente come todo dia
o que que acontece? O organismo está terminando de debelar aquele monstro que chegou no intestino, chega de novo, chega de novo, chega de novo, chega de novo. Então, o Aí potencial não dá conta. inflamatório é muito. Aí não dá conta. Aí É, não dá conta. O é, álcool também, né? O álcool é muito inflamatório e lesa muito a saúde intestinal. O tabaco também, o fumo. mesmo tinto que tem o lado bom, também não pode ser também O todo mundo. resveratrol é maravilhoso, É, mas o álcool não. Então não, não dá para ingerir álcool achar que pode com tomar. essa desculpa. Claro que de ver tudo em equilíbrio é o ideal, né? Eu não estou falando que não é para usar nunca, mas é o excesso, né? A Cris está perguntando se é preciso cortar o glúten nesse caso ou apenas diminuir o consumo. Acho que você acabou de responder que é diminuir o consumo, né? Se a pessoa não tolera. É individual, de novo, né? Tem pessoas que precisam retirar, porque estão muito inflamadas. E eu sempre faço uma comparação. Imagina tem um terreno lá pegando fogo. É, Aí você vai lá e joga gasolina. Não é que a gasolina é culpada, mas não é bem-vinda, né? Neste momento, porque ela vai aumentar o fogo, que no caso aqui é a inflamação. Então, não é que o glúten foi o culpado, mas ele é inflamatório. Então, diminuindo, a gente tem que jogar água no incêndio, não gasolina, né? é, Então, é isso. é mais. E aí, passar por um tempo sem o glúten é uma boa estratégia. E É uma boa. depois tentar voltar. Normalmente, nessas pessoas que realmente a gente percebe um grau de inflamação alto, a gente pede para tirar por 2 meses, depois a gente reavalia e começa a rodiziar. E aí, a partir daí, evitar os excessos. Então, come um dia, não come dois, três. Então, a gente come, inflama, não come, desinflama. Volta a ter aquele equilíbrio. Não fica com a inflamação lá em cima, que A tirar um pouquinho não vai inflamação adiantar. crônica, né? Isso. O todo o organismo tem que se defender, talvez seja. Isso. Tá. A Gabi está falando álcool. Álcool inflama, né? Sim, falei, o álcool Inflamável. inflama. E Outra inflama o coisa, organismo também. inflama tudo, pega fogo. É, Excesso de antibiótico e anti-inflamatório também mata bactéria boa, viu? E é uma das principais causas de desbiose. E tem muita gente que toma desde a infância, né? Crianças com otites, com inflamações de ouvido, garganta, tomaram antibióticos a vida inteira. Isso vai gerar, sim, um desequilíbrio da flora e pode, sim, levar a todas essas consequências, né? tá. A Gabi está dando um toque para quem está entrando agora. Os inflamatórios são os grandes culpados, certo? É isso? Culpados está a inflamação, né? É. É a junção, né? De uma tendência É, genética com o estilo de vida, o ambiente, né? Que você vive, o tipo de e é um alimento que você ambiente. escolhe. Tem gente que come um monte de glúten, come alimento inflamatório, mas não é estressada, faz atividade física, dorme bem e tá tudo certo. O problema é a pessoa não dormir direito, ser super estressada, ficar com infecção toda hora, tomar um monte de antibiótico, tomar álcool e comer glúten e tomar leite. Então não dá para culpar E só. tomar o antiácido, né? E tomar o antiácido e fazer E não tudo mastiga errado. direito. Toda uma reeducação, né? Na verdade. Uhum. Tem, Somos um todo, né? Então a é, gente tem que cuidar do todo, não dá para cuidar só do dedão do pé. então, o sono também interfere na depressão. Muito. O sono é o pilar número 1 da saúde, eu falo, né? Porque é durante o sono que a gente restaura todo o nosso organismo. É durante o sono que a gente fixa a nossa memória, é durante o sono que a gente organiza as nossas emoções, é durante o sono que a gente vai ter a ação da melatonina. A melatonina é o hormônio que a gente fala que é o hormônio regulatório metabólico universal, regulador metabólico universal. Todos os outros hormônios dependem do comando da melatonina. E as pessoas que não se ajustam ao ritmo circadiano, que a gente fala, né? Que é o ritmo da natureza, e desequilibram isso, elas começam a perder melatonina. E com isso, desequilibra todo
o eixo metabólico e sim pode colaborar para piorar a depressão. De novo, não é a causa, né? Mas é um fator colaborador. É incrível. Não só de depressão, como de todas as doenças. Como tudo mostra que a gente tem que buscar uma reaproximação com a natureza, né? Exato. Quando o sol se põe, ele está mandando uma mensagem para a gente se pôr também, para a gente deitar, descansar, porque aquele é o momento do restauro, né? Uhum. A Gabi perguntou, a gente falou do parto, né? Da importância do parto normal para essa saúde do microbioma. Aí ela está fazendo justamente essa pergunta se deixar que parto cesariana. Não, eu ouvi dizer que parto cesariana e não amamentar prejudicam o microbioma. Faz sentido? É isso, Sim, né? e foi aquilo que eu falei, o parto normal, ele favorece um contato da microbiota da mãe com a do nenê, né? E o aleitamento materno mais ainda. Então, sim, né? Tá. E a depressão, ela se agrava com a proximidade da menopausa? Olha, é mais um fator agravante. Por quê? Porque o que é a menopausa? É uma perda da fertilidade com queda dos hormônios femininos, né? Tanto a progesterona como o estrógeno. E tanto a progesterona como o estrógeno, mas principalmente a progesterona, eles são cofatores de serotonina. Ou seja, eles ajudam a serotonina a agir. Se a gente já vem com uma queda de serotonina, com todo o sistema desequilibrado e ainda entra na menopausa, aquela gotinha d'água que faltava para desequilibrar acontece. Então, é um momento de gatilho também para desencadear uma depressão ou piorar. Mesmo quem nunca teve depressão na vida, quando chega nessa fase, pode desencadear, então? Pode desencadear, mas muitas vezes é um sintoma depressivo, não é a depressão propriamente dita, mas pode. Certo. Então, a reposição é inevitável, a reposição hormonal na menopausa? Então, a primeira coisa que a gente fala para as mulheres na menopausa é melhorar o estilo de vida. Se a gente não se preocupava com isso antes, agora é fundamental que se preocupe, porque uma mudança de estilo de vida pode sim equilibrar a situação. E aí a gente não precisa repor, mas tem outras consequências, né, que a falta dos hormônios acarreta, que a gente pode ter, e nesse sentido, como a osteoporose lá na frente, doença cardiovascular, né, não só os sintomas da menopausa, mas doenças lá na frente. Nesse sentido, a gente tem um benefício muito grande, sim, de fazer a reposição hormonal. Certo, mas isso não qualquer pessoa, tem que ser muito avaliado, né? Totalmente individualizado e precisa ser avaliado para ver a necessidade, as indicações e contraindicações para aquela pessoa também. E a possibilidade, né, de tomar por causa da circulação sanguínea. Tem pessoas que não podem usar, por mais que necessitem, né? Quem teve câncer de mama, por exemplo, quem já teve doença cardiovascular, a gente evita, né? São contraindicações formais. Tá. A Cris está perguntando se na menopausa a reposição de progesterona ajuda contra a insônia. Muito, muito. Muito porque a progesterona, eu não estou falando de progestágeno, tá? Progestágeno é o sintético da progesterona, que imita a progesterona, mas não é. E que muita gente usa na reposição hormonal, não estou falando dela. Eu estou falando da nossa progesterona natural. Ela é calmante. Ela tem um efeito sedativo. Então, ela é indutora de sono. Quando a gente faz uma reposição com progesterona natural, principalmente via oral, porque é na passagem do fígado, que produz um metabólito, né, dela, que tem esse efeito, o sono melhora muito. Mas a gente tem que lembrar das outras pausas e do estilo de vida também, que podem causar uma queda da melatonina, lembra? Entendi. E aí o sono depende da progesterona, em parte, mas a qualidade do sono depende da melatonina, né? E depende de não estar estressado. É um todo de novo. A Isa, ela pergunta assim: eu durmo e acordo cansada.
E durante o dia passa com muitas mudanças, alterações de humor. Ela deve procurar um tratamento com melatonina? É tão difícil porque é tão individual. A gente precisa ver a idade dela, precisa ver como o que ela faz durante o dia, precisa ver se ela fica direto no celular ou no computador, porque Eu é a tudo coisa mais comum, né? porque essa luz elétrica e de eletroeletrônicos, essa luz degrada a melatonina. Então, às vezes, é só uma questão de fazer uma higiene do sono e o sono dela já melhoraria, não precisaria tomar a melatonina, né? Às vezes sim. Então, é por isso que em uma consulta, quando a gente foca o ser integral, a gente tem que perguntar todos esses detalhes, como é a vida da pessoa, o que que ela faz, o que que ela deixa de fazer, para a gente entender o porquê das coisas e não sair dando remédio para todo mundo sem pensar Então, com no esses estilo de vida. sintomas que a Isa tem, seria muito importante mesmo ela fazer uma avaliação, né? Seria. A Mila, ela pergunta assim: existem alimentos barra tratamentos naturais que ajudam na regulação do ciclo menstrual? Sim. É, claro que depende também da idade e tal, mas o ciclo menstrual desregulado tem muito a ver com ovário policístico, né? Que acontece devido ao aumento da resistência insulínica. Ou seja, o que é resistência insulínica? É um processo que acontece devido aos índices altos de insulina por muito tempo, que o receptor fica resistente. E aí precisa de mais insulina para fazer a mesma coisa, que é pôr a glicose dentro da célula. O que que leva ao aumento da insulina? Um aumento de glicose. Toda vez que eu como glicose, eu preciso da insulina para colocá-la dentro da célula. Então, uma pessoa que come muito mal, muito carboidrato, ela pode desenvolver esse processo e pode levar a uma irregularidade menstrual, né? Processos inflamatórios podem levar a irregularidades menstruais. Então, de novo, a gente tem que conhecer a pessoa, né? Mas existem fitoterápicos bem bacanas nesse sentido. Ômega 3, que é anti-inflamatório, vitamina D é anti-inflamatória e ajudaria muito nesse processo, né? Fitoterápico como a Angélica, a Vitex, a Agnus Castus, eles imitam a progesterona, eles regulam bem o ciclo também. Mas a gente precisa ver a causa, né? E hoje a fitoterapia desenvolveu tanto, né? Ela cresceu muito, né? Tem muitos estudos. Sim, tem fitoterápicos. As plantas são incríveis, né? Elas produzem substâncias para se defender, mas essas substâncias a gente pode usar em nosso favor, né? Então, falando de sono, tem fitoterápicos maravilhosos, né? A valeriana, o mulungu, humus lúpulos, ajudam muito na questão da indução do sono, né? No relaxamento, na depressão, como a gente estava falando, tem a erva de São João, hipéricum, perforatum, né? Que tem a hiperforina, que tem um efeito antidepressivo, anti-inflamatório. Que mais? Tem as ervas adaptógenas, que adaptam o adrenal. Porque o que eu vejo no meu dia a dia do consultório é que a maioria das pessoas tem uma desregulação do que a gente chama eixo hipotálamo, hipófise adrenal, por estresse. É como se você pisasse muito no acelerador e gastasse toda a sua gasolina. Aí você fica sem a gasolina, que são esses hormônios produzidos pela adrenal, principalmente o cortisol, né? E aí você fica em exaustão crônica. Porque o E o que cortisol pior, é tanto ruim muito como como pouco, pouco. né? Ele é ruim muito porque o muito leva a alterações importantes como ansiedade, como inflamação crônica, como queda do sistema imune. Mas o que é o pior do muito é que ele vai cair. Porque a hora que ele está muito alto, você está gastando uma joia do nosso organismo que é responsável pela vida, que é o cortisol, num bom nível. A hora que você gasta, ele despenca. E quando ele cai, aí sim o nosso sistema imune entra em pane, a gente entra em exaustão e apatia até. Então, isso é muito confundido com depressão, né? Isso pode agravar a depressão, inclusive, né? E ervas que adaptam a adrenal podem melhorar o cortisol. Então, a gente tem a rhodiola rósea,
a gente tem a ashwagandha, ginseng, Eu ia te perguntar, ashwagandha é interessante. Fala um pouco sobre muito. ashwagandha. A ashwagandha é o ginseng indiano, É, né? ginseng. E ela é uma erva adaptógena com um poder muito grande de baixar o cortisol quando ele está alto, de relaxar, né? Então evita o gasto excessivo do cortisol. Mas como ela é adaptógena, quando ele está baixo, ela também consegue modular os níveis de cortisol e adrenalina no corpo. É uma erva muito interessante. Mas a gente tem outras, né? Tem a maca, mucuna prurens, rhodiola rósea. São Sim, muitas que eu uso bastante também, de forma natural, sem ter que repor todos esses hormônios, né? Que às vezes também se faz necessário, mas bacana. não sempre. Aqui está perguntando, menopausa precoce pode ser desencadeada por estilo de vida, por ser autoimune? Pode ser autoimune? Pode, claro. Eu sou um exemplo. É? Nossa, estresse, comendo mal, o organismo inflamou, entrou em pane, né? E nisso o ovário foi atacado. Mas, na verdade, isso é muito bem explicado pela nossa hierarquia hormonal. A gente tem uma hierarquia, um hormônio comanda o funcionamento do outro. Então, se a gente mexe lá na mãe de todos, a gente já favorece o último, que são os hormônios das gônadas, justamente no caso da mulher, os ovários. Então, quem é a mãe de todos? O regulador metabólico universal? Melatonina. Se a gente não tem melatonina, a gente afeta a produção do cortisol, porque o cortisol e os hormônios da adrenal, eles são produzidos durante o sono profundo. Se a gente não tem cortisol, a gente prejudica o funcionamento da tiroide. E melatonina, cortisol e hormônio tiroidiano, eles comandam os soldadinhos que são as gônadas, sensibilizam os receptores das gônadas a receber FSH e LH, que comandam a produção de estrógeno e progesterona. Olha o rolo. Se a gente faz o dominó cair, a cascata vem vindo e chega lá no ovário antes. Então, de novo, se a gente pisa no acelerador, a gasolina acaba antes. Então, o estilo de vida, sim, é um dos maiores responsáveis pela menopausa precoce. Quando você fala de estilo de vida, você envolve autocuidados? Sim, porque é o autocuidado que vai levar a um estilo de vida saudável. Né? Quando eu falo estilo de vida, eu estou falando da alimentação, eu estou falando da atividade física, eu estou falando do manejo de estresse, eu estou falando do sono, eu estou falando de evitar coisas prejudiciais, por exemplo, grandes toxinas que desregulam completamente os nossos hormônios e podem levar à menopausa precoce também, que são os disruptores endócrinos, e aí é um longo assunto, mas tem o bisfenol A, os fitalatos, os parabenos que vêm nos cosméticos, nos plásticos, essas toxinas ambientais, nos agrotóxicos, os metais Estamos cercados por eles, né? Também não dá para fazer tudo que a gente vai ficar muito neurótica, mas também precisa tomar cuidado. Se eu como tudo no plástico o tempo todo, essas substâncias que eu citei, elas imitam os nossos estrógenos e elas vão lá enganar as nossas células. Isso gera uma desregulação incrível, pode gerar infertilidade, inclusive, né? É isso que eu chamo de estilo de vida, o que a gente escolhe de hábito de vida, o que a gente escolhe para usar, para comer, enfim. Eu gosto muito. Busca uma vida prática, né? Que cobram isso da gente, o mundo cobra isso da gente, né? Mas que tem que ter um cuidado, uma vida prática, mas que a gente evite tantos agentes disruptores, né? Que são o plástico, são as substâncias químicas, dos mesmos produtos de limpeza. Sim. Uhum. O fumo, né? Também tem gente que não faz nada disso, mas fuma, bebe. Tudo isso a gente escolhe. E tudo isso que a gente escolhe a gente chama de estilo de vida, que pode ser saudável se você equilibrar a alimentação comendo comida de verdade, em vez de comer industrializado que só tem açúcar e química, né? Você pode escolher fazer atividade física que tem um potencial anti-inflamatório incrível, que tem ação na massa magra, muscular, que é
que tem um potencial endocrinológico enorme, o músculo produz hormônios, então você está favorecendo o seu metabolismo, tem um potencial anti-inflamatório incrível, né? A atividade física, então você também está favorecendo não envelhecer, inflamando e tendo doença. A história do sono que a gente já falou, você escolhe ter um sono de qualidade, com isso você vai favorecer o seu metabolismo, você escolhe fazer yoga, meditação, para poder minimizar os efeitos do estresse, enfim, E o as que mais? relações sociais. A acupuntura também é uma boa terapia complementar para ajudar. Maravilhosa, amo acupuntura, amo as práticas orientais, né? São verdadeiras medicinas completas, né? Sim, acupuntura, o tai chi, o qigong, as práticas mente-corpo, né? Como yoga, meditação. A Tudo que meditação você puder fazer, pelo menos um pouquinho por dia, porque assim, o que eu sinto é que eu mesma, se eu não consigo fazer 1 hora, então eu não faço nada. entendi. Pior. As Não, pessoas é podem se verdade, organizar de mas outra forma. olha, se você fizer 10 minutos já está ótimo. Você vai se adaptando, vai vendo que é gostoso e daqui a pouco você está fazendo mais. O importante é começar, né? É igual atividade física, o exercício, né? Você está falando da meditação. Oi? Você está falando da meditação, é isso? De tudo, né? De tudo. Tô falando de tudo. Inclusive, Qualquer autocuidado, por pouco que você faça, já traz resultados. tem uns que você precisa fazer mais, não pouco. Mas o que eu falo é que se você começa, eu acho que te motiva a fazer a cada vez mais até que você tenha realmente o benefício. Mas pouco é melhor que nada, com certeza, muito melhor. E tem benefício, sim. Pode não ter todo aquele benefício que a gente quer, Sim, o benefício mas vai sempre ser tem. maior, mas é importante fazer, por mínimo que seja, né? O importante é fazer, é sempre começar. Vencer aquela barreira inicial e começar, né? Que ótimo. Acho que a gente tem que buscar, se dar esse presente, né? Tem. A Isso gente é um presente. é um... Eu acho bem bonito a Roda da Saúde da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Você conhece? Não conheço. É muito legal. A Roda da Saúde são 3 círculos, né? O círculo externo são todos os tratamentos possíveis, né? Cirurgia, remédio, mesmo suplemento, acupuntura, as práticas. O segundo círculo é o estilo de vida, tudo isso que a gente já conversou bastante. E o centro é você. É você procurando ter uma consciência desse todo dos outros círculos, né? Sendo protagonista do seu cuidado, né? E é por isso que a autonomia é tão importante. Então, o autoconhecimento. Porque a hora que você se conhece, você se torna consciente das suas limitações e daquilo que está te fazendo falta, e aí você vai se tornando consciente de tudo que pode te ajudar e busca aquilo com o nome do autocuidado, com a sua própria autonomia. Uma escolha consciente, né? Então, no centro está sempre você, e o autoconhecimento é muito importante. E tem muitas práticas que podem trazer o autoconhecimento, podem ajudar a gente, né? No autoconhecimento, a meditação, a terapia. Muita coisa. É a filosofia, o propósito da medicina integrativa, né? Sim. O autoconhecimento. O autocuidado vindo do autoconhecimento, que vai proporcionar que você se cuide melhor, escolha se cuidar e se coloque no centro da sua vida, né? Porque o que a gente faz na correria do dia a dia é usar todo o nosso tempo para o trabalho, para o outro, para o filho, para o marido, para o amigo, enfim, para quem precisa da gente, e esquece da gente mesmo, né? Isso é muito fácil de acontecer. E enquanto a gente não se puser no centro do nosso cuidado, da nossa atenção, a gente não vai conseguir mudar
hábitos em nosso favor, né? Tá. Então é isso, né, gente? A gente tem que ter essa consciência de que a gente merece esse autocuidado e mesmo que pouco, né? Toda mudança gera esforço. A Júlia está falando aqui, a Juliane, e, e a gente tem que começar, né? E nunca é tarde também para se começar. Nunca é tarde. Acho que Nada é fácil, mas é muito prazeroso, né? principalmente quando você vai sentindo os resultados, né? Assim, quando eu comecei o yoga, cada etapa que eu vencia, e foram, não é que eu venci muito rápido, eu fui vencendo muito aos poucos, mas era um prazer e era uma autoconfiança que você fala, poxa, eu consigo fazer isso, que demais. É muito legal, Assim, né? Porque a gente acha que não vai conseguir, que não consegue, que não pode. Imagina, às vezes a gente chega lá e vê que aquilo foi até simples para a gente. Fala, nossa, que surpresa! e tão prazeroso, né? E tão gratificante. Isso estava no meu DNA e eu nem sabia. Enfim, e se não tiver, a gente se esforça e chega lá também, né? Sim, precisa vontade, né? E é bom, muito, muito bom saber que existem caminhos, né, para uma vida melhor. Muitos caminhos, muitos, são vários, é por isso que é bacana ter uma orientação, até todo esse cuidado que eu falei, exige uma equipe multidisciplinar, que eu falo que trabalha em modelo interdisciplinar, se comunicando, falando a mesma língua, não puxando sardinha cada um para o seu lado, falando mal do outro, porque isso é horrível, gera uma insegurança no tratamento. Vamos procurar uma comunicação não violenta, né? Exato. Tá bom, doutora. Eu agradeço muito sua participação. Tá cheia de elogios aqui para você. Obrigada. A médica, que as pessoas mudaram o estilo de vida a partir do seu atendimento. E eu também agradeço muito sua participação e agradeço a audiência de todos. Tá bom, gente? Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV da VegMeg, tá bom? Muito obrigada. Fiquem. Quero só agradecer também. Foi um prazer enorme estar aqui recebendo o carinho de vocês e me coloco à disposição de qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer, viu? Tá ótimo. Legal. Um beijo para todas. Muito obrigada. Muitas pessoas muito queridas aí. Muito obrigada. Obrigada também por me receber. Obrigada. Legal. Um beijo. Tchau. Um beijo. Tchau, tchau.